Quando a gente fala em exames complementares de imagem da córnea e do aspecto refrativo do olho, a gente tem que realmente fazer um paralelo com a evolução que a cirurgia refrativa trouxe para a oftalmologia. Realmente, a gente teve, no início da década de 80, o advento dessas cirurgias de correção visual, no início com a ceredotomia radial, e, eventualmente, essa evolução trouxe uma necessidade de poder fazer uma avaliação mais completa do ponto de vista de quantidade de visão, de qualidade de visão e dos aspectos anatômicos e ópticos da córnea. A córnea é essa lente transparente que tem na frente do olho, onde a gente tem a maioria das cirurgias sendo realizadas para modificar esse poder óptico da lente. Então a gente tem que entender a córnea de uma forma bastante detalhada. A gente tem os exames que começam com a topografia. A topografia de plástico estuda a superfície da córnea. A avaliação da superfície é importante porque é justamente essa superfície, ou na verdade a interface entre a lágrima e o ar, modificada pela superfície da córnea, que faz o maior poder de convergência dos raios para a luz entrar dentro do olho e fazer um foco perfeito na retina. Então, a topografia é a avaliação da superfície da córnea. A tomografia de Scheinfeld é uma situação que você consegue fazer a avaliação da superfície da córnea, da frente e a superfície interna, que a gente chama de superfície posterior da córnea. E aí você tem um mapa de espessura, que é a distância entre essas duas superfícies que a gente consegue medir. Então a tomografia faz uma avaliação mais completa da córnea, com uma reconstrução tridimensional que permite a identificação de algumas situações de doença de forma mais precoce, como no caso do ceratocone, como também de fazer uma avaliação no pós-operatório dessas cirurgias que modificam a curvatura da córnea, o grau da córnea. A gente hoje fala em tomografia segmentar, usando a tomografia de coerência óptica, que é um sistema de avaliação que você consegue fazer a detecção de camadas da córnea. A córnea ela tem basicamente a camada epitelial, a camada estromal e a camada interna, que é o endotélio. Essa camada epitelial é muito importante, porque essa é uma camada de alta rotatividade de células. Você tem uma renovação celular completa a cada semana. E quando você faz a cirurgia, essa camada está ativamente modificando. E ela é responsável pela mudança que a gente chama da cicatrização do resultado da cirurgia. No caso da cirurgia, por exemplo, de ablação de superfície ou PRK, a gente tira essa casquinha de célula superficial e pode fazer esse tratamento com laser. Se a gente sabe a camada de célula superficial, a espessura dela, a gente consegue programar o laser de uma forma mais eficiente. Então a tomografia segmentar, ela é um recurso muito importante, para não dizer fundamental, na avaliação de qualquer pessoa que vai fazer cirurgia de correção visual a laser. No estudo biomecânico da córnea, a gente vê o comportamento da córnea frente a um estímulo. No caso, a gente faz junto com um jato de pressão. Esse jato de pressão, que é o que a gente chama de tonometria de não contato, ele serve para medir a pressão. E já é medida a pressão com tonômetro de não contato há décadas. Só que a gente tem como colocar um sistema de iluminação da córnea e monitoração durante esse processo para você ver a deformação da córnea. Dessa situação, a gente vai ter, uma medida de pressão mais correta e 2, informações sobre o comportamento estrutural da córnea, que são importantes para diagnosticar a doença como ceratocone e planejar a cirurgia de correção visual a laser na córnea. No estudo do wavefront, a gente vê a ótica do olho todo. Basicamente, a gente entende como o paciente enxerga. A aberrometria, o estudo do wavefront, permite que a gente quantifique as aberrações ópticas do olho de uma forma mais completa do que a gente chama de refração. Quando você faz a refração, você tem basicamente o grau esférico, que é de miopia ou hipermetropia, e o grau de astigmatismo. Na aberrometria, no estudo do wavefront, você tem as aberrações ópticas de alta ordem. Essas aberrações ópticas de alta ordem, elas vão caracterizar a qualidade da visão. E isso é importante para você identificar condições que o paciente pode ter em uma cirurgia que são mais ou menos favoráveis para um tratamento de correção visual a laser, por exemplo. É importante a gente entender que o estudo do wavefront ele dá informações a mais, mas ele não vai te garantir um planejamento perfeito, porque existe a questão da cicatrização, existe a questão do comportamento biomecânico da córnea. Então, quando a gente começa a entender um pouco mais sobre cada caso, a gente tem condições de fazer um planejamento mais seguro, e isso faz a cirurgia personalizada num patamar de melhor qualidade.